Mais um É Daqui no ar. Obrigado você pelo carinho da sua audiência, está sempre acompanhando o nosso É Daqui. É o nosso programa, um podcast, um videocast, vai do vocabulário que você queira usar. Mas é um programa onde nós ressaltamos as pessoas que fazem e acontecem na cidade. Nesse caso, hoje em Indaiatuba, aqui comigo meu queridíssimo Ale Petroni. Obrigado pela participação, Ale. Vamos falar hoje sobre RPG. Mas, como você deve estar pensando, eu também pensei, mas não é. O RPG que nós vamos falar hoje não é o de postura, mas é uma oficina de RPG que o Ale vai explicar pra gente como é. Ale, mais uma vez, prazer em ter você aqui no É Daqui. Prazer é todo meu, Jair. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer participar desse programa aqui, desse podcast ou videocast, depende aí. Depende de como a pessoa avalia aí a nomenclatura, mas é a mesma coisa, na verdade. Ale, o que é essa oficina de RPG? A oficina de RPG, a gente traz o Roleplay Game, por isso que ele tem o nome de RPG, tá? É um jogo que a gente fala que a gente está contando uma história, só que os jogadores vão determinando o final dela. Eles vão fazendo o enredo da história. Isso, tem uma pessoa que é o mestre do jogo, tem vários nomes, dependendo do que você está jogando, mas basicamente ele é o que comanda o jogo. Então ele vai propondo os desafios. Seria como se fosse o narrador de um livro, né? Pode ser chamado assim também, como narrador, tá? É meio que um livro ao vivo e a cores acontecendo com os personagens ali envolvidos. Exato, eu posso montar toda uma história e eu jogar com você, ela ter um final. E eu jogar com outra pessoa e o final ser totalmente diferente. Aqui jogar com o Rodriguinho, por exemplo, teria um outro final, com toda certeza. Mas fala pra gente o seguinte, como é que você chegou nesse produto aí? Você estava me falando que inclusive algumas empresas de treinamento já estão usando isso no Brasil, mas é uma coisa inovadora. Sim, algumas empresas de treinamento já utilizam isso porque tem o trabalho de equipe, a liderança, a organização. Então tudo isso é trabalhado dentro do RPG, que hoje para uma equipe, numa empresa, seja ela média ou grande, é extremamente necessário. E comunicação e inteligência emocional são duas outras coisas que trabalham muito no RPG. Gente, realmente acho que um dos grandes problemas que a humanidade enfrentou, mas hoje está enfrentando mais, talvez até pelo número de informação que a gente recebe o tempo todo, é a tal da comunicação. E em tempos de milindres, né, que nós vivemos hoje, você de repente, do jeito que você fala com uma pessoa, o tom de voz às vezes é suficiente para você ter uma peroba aí, tomar uma peroba de assédio, de um desentendimento maior. Como é que você trabalha essa questão da comunicação no RPG? A comunicação no RPG, como que ela vai ocorrer? Eu vou narrar uma cena ou algo que está ocorrendo e os jogadores eles têm que comunicar o que eles estão fazendo. E eles precisam ser claros no que eles estão fazendo, porque senão eles podem não conseguir, ou então fica mais difícil se ele não deixa muito claro. A gente fala que no RPG pode-se fazer tudo, mas nem tudo se consegue realizar. Tá? E eu vi numa apresentação sua que você fez um trabalho com jovens, com crianças. Esse trabalho do RPG, ele é só para criança ou ele é universal? Não, ele pode ser trabalhado em todas as faixas etárias. As crianças que estão com maior dificuldade de comunicação atualmente. Elas têm muita tela, muita YouTube, informação muito rápida. Para eles é muito difícil absorver tudo isso hoje. Não que seja uma coisa ruim existir isso, mas ele precisa ser direcionado. E aí, nessa hora, a comunicação deles falha bastante. Mas para uma terceira idade é excelente também. É mesmo? Ele trabalha a parte cognitiva? Trabalha bastante, vai trabalhar com números, eles têm que, quando rola o dado, eles têm que fazer algumas continhas, eles têm que montar uma estratégia, de repente, numa parte de um combate ou algo assim que está ocorrendo, ou uma luta, porque a gente consegue pegar enredos dos mais diferentes tipos. Então, por exemplo, a pessoa é fã de um filme do Alien, a gente consegue fazer como se fosse um filme do Alien ali, a aventura. Ah, é? Que bacana. E como é que é escolhido isso? Vai da pessoa que vai lá, já vai com aquilo na cabeça ou faz um sorteio e fala, olha, tem isso, aquilo, já é uma coisa pré-montada? Normalmente a gente tem uma pré-montada, mas nada impede de, por exemplo, aparece um grupo, olha, eu não gosto muito desse tema, mas eu preciso de um outro. A gente consegue montar isso, porque tudo isso vai da criatividade nossa mesmo. Né? É uma coisa que você realmente trabalha no horário ali com bastante, como é que eu vou dizer, com bastante, uma parte intuitiva até, para que possa
dá vamos dizer assim, uma liga ali no momento e o pessoal, todo mundo se entenda e saia um processo dentro da que se propõe. Sim, existe a parte de improviso. Não tem como eu planejar toda uma sessão, porque eu não sei qual vai ser a sua decisão. Então tem um improviso na história. Muito. E é a parte engraçada ainda, na maioria das vezes. Deve ser, porque quando a gente não está contando com o negócio, aí acontece e fala assim, bom, agora é que o bicho pega. E aí, realmente, quando você não está contando com uma situação e é o imprevisível que acontece, aquilo que não está no programa, a reação das pessoas em volta também deve ser curiosa, né? Sim, porque às vezes você precisa falar para o jogador, então interprete o que você está falando para a pessoa. Eu quero convencer a ter um desconto numa loja. Tá, interprete, fale o que você está falando para a pessoa. E daí nessa hora... tem muito a ver com esse desenvolvimento da comunicação, muito interessante. Como é que você chegou nesse projeto? Assim, o RPG já é uma paixão minha desde que eu era adolescente. A gente já jogava lá na rua em Itu, onde eu morei. Tinha lá uns 10, 12 moleque. E um dia um amigo meu apareceu com uma caixa que chamava Dragon Quest. Tinha a mínima ideia do que era, né? E aí começamos a jogamos as primeiras aventuras. Nisso, comprar livro, vai descobrindo as coisas, fomos atrás e venho desde então jogando. Então eu tenho praticamente 30 anos aí de experiência dentro do RPG, né? Legal. Você é ituano? Não, eu sou paulistano, na verdade. Paulistano, mas morou em Itu muito tempo ou não? Morei bastante, eu mudei com 4 anos de São Paulo. Você morou onde lá? Em Itu, eu morei no Liberdade. Bairro da Liberdade. São Luís. E o Jardim Paraíso, que é aquele do lado do shopping. Do lado do shopping, Isso. Meu irmão mora no final ali do bairro Brasil e meu tio no Paraíso. E eu morei a vida inteira lá, vim pra cá com 22 anos. Então, conheço bem. Mas é legal, Itu é uma cidade muito gostosa pra gente passar por ela, mas não pra ficar lá. Bom, vocês têm uma clínica, você e sua esposa, vocês têm um consultório, vocês trabalham com a medicina chinesa também, é isso? Isso. A ideia da Forcione Terapias, que é até a que eu represento lá no BNI como a parte comercial, além de fazer a oficina, né? A gente trabalha muito que é o corpo, a mente e a energia. E a oficina do RPG entra na parte da mente, naturalmente, sem química, sem remédios, sem nada disso, pra gente trabalhar de outras maneiras, né? Qual a sua formação? Sou formado em Educação Física, pós-graduado em Estratégia e Marketing, e o RPG eu posso dizer que eu sou formado aí da vida. Tem pós-graduação em RPG. E essa ideia de montar essa oficina de RPG, você falou, é uma coisa que você sempre trabalhou e tudo mais. Mas você teve essa percepção de que isso poderia virar um negócio, se tornar um negócio como? Eu sempre trabalhei muito com adolescentes e crianças, né? Fazia saídas pedagógicas das escolas, viagens com eles. Hoje eu já parei, que a idade já deu aquela avançada, já não tenho o mesmo pique, né? E aí eu sempre vi que tinha essa falha. Só que quando que eu fui usar a primeira vez? No meu filho mais velho. Ele tava com muita dificuldade de comunicação na escola, de conseguir conviver com os outros, não tava se adequando, né? E nisso eu voltei a jogar RPG com alguns amigos meus de infância, fazia tempo que eu não jogava com eles, e trouxe ele pra jogar. E se desenvolveu assim, que foi a mudança da água pro vinho. Que bacana. E a partir daí você começou a direcionar isso para ter realmente um programa que possa ajudar as crianças. Isso. E outras pessoas também, né? Como você falou. Sim, eu até estou fazendo uma experiência atualmente, que é uma mesa onde eu coloquei o meu filho de 7 anos, que acabou de ser alfabetizado, então eu quero que ele comece a ter isso, e meus pais de mais 70. Então os 3 juntos na mesa. Mas isso é feito presencial ou online? Como é que é feito aí? Pode ser feito online, mas o maior efeito é presencial. Presencial. É. Quanto tempo dura uma sessão de RPG? Eu tenho 2 opções. Eu tenho a opção de 1h30 e tenho a opção de 3 horas, com uma pausa no meio. Tá? E aí a pessoa vai pro teu local ou você vai até o local da pessoa? Como é que é? A gente tem feito por enquanto lá na Forcione Terapias, a gente tem alguns horários reservados, mas a intenção é mais pra frente ter um local onde a gente tenha decorações, que ele fique ambientado mais nesse clima todo e que as famílias possam vir jogar num final de semana, algo assim, terem algumas partidas também por diversão daí.
Maravilha. Olha, isso é uma coisa muito interessante. É um programa diferente para a família, realmente. Você promover um encontro de família. E porque às vezes acontece realmente a gente ter uma dificuldade muito grande de comunicação dentro de casa, né? Por incrível que pareça, às vezes as pessoas falam assim, nossa, o Jair fala muito, o Tatá é muito bem na frente de câmera, de microfone, mas eu sei que eu tenho uma dificuldade muitas vezes de comunicação no meu local de trabalho, dentro da minha casa, às vezes eu não me faço compreender. E isso vai muito ao encontro de ter um diagnóstico de TDAH. Então a gente pensa muito rápido, não acompanha. E quando a pessoa não acompanha o meu raciocínio, eu tenho uma tendência a ficar irritado. Então são coisas que a gente precisa trabalhar. E acredito que uma oficina dessa aí deve ser bem interessante para tentar manter os ânimos dentro de um padrão aceitável civilizadamente. Sim, porque como ocorre por turnos, então cada jogador tem a sua oportunidade de fazer as suas ações, né? Então os seus jogadores, a família, precisa respeitar a vez do outro. Muito legal. Vou procurar saber mais sobre isso, gostei muito dessa ideia. Agora conta pra gente como é que o BNI entrou na sua vida. O BNI surgiu pra mim bem por acaso, pra falar a verdade, porque quem descobriu foi minha esposa, que foi convidada. Ela participou por um ano, aí ela sentiu um pouco de dificuldade da questão de comercial, que não é muito a praia dela. Ela falou, você não troca comigo? Troco. Trocamos e foi aí que foi mais efeito. Mas antes de você trabalhar com ela e tudo mais, você fazia o quê? Você trabalhava em quê? Tanto eu quanto ela já trabalhava junto numa agência de turismo. A gente tinha aqui agência de turismo e operadora estudantil. Então vocês já faziam esse trabalho juntos. Então, vamos dizer assim, essa parceria que vocês têm hoje agora é decorrente de outros carnavais. Eu com a minha esposa, parceria antiga, a gente foi monitor, a gente já tá... Mas vocês tinham agência aqui em Indaiatuba? Sim, tivemos por 13 anos na agência. Que legal. Atendíamos escolas, a região toda. Chegamos a embarcar em 2019, antes da pandemia, 3.500 alunos, além de mais várias famílias. Caramba, e o que fez vocês mudarem esse foco do trabalho de vocês? A pandemia acabou fazendo isso. A Amanda já estava um pouco cansada da parte de turismo normal, porque acaba exigindo em horários bem diferentes, né? E ela estava cansada e já vinha estudando para fazer a medicina, tudo mais. E na pandemia ela acelerou o processo e eu continuei ainda com a parte de escolas por mais um tempo mesmo. Só mesmo que nem eu falei, a idade acabou já cansando, porque você tem que pegar ônibus, tem que estar com os alunos. Não deve ser uma coisa fácil acompanhar a molecada em excursão, em passeios assim. Eu acredito que tem que ter um preparo bastante... Um preparo emocional muito grande. Eu acredito que tem que ser por aí. Eu talvez não tivesse toda essa disposição em função... até também da idade, né? Porque chega uma hora que você vai começando a se distanciar. Agora mesmo eu estava conversando com o pessoal aí fora, eles estão trabalhando no assunto, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu quero sossego, isso aí dá muito trabalho, é muito custoso isso aí. E a gente tem que ir se adaptando. A gente acabava abrindo mão de muita coisa, né? Então, por exemplo, quando a minha esposa ficou sabendo que estava grávida do meu segundo filho, eu estava numa viagem. Eu fiquei sabendo por telefone. Logo que ele nasceu, deu 2 semanas, eu tive que ir viajar com um grupo. Então você começa a perder algumas outras coisas que você começa a sentir falta. E hoje, com essa transição que vocês fizeram, vocês conseguem administrar o tempo e o tempo de família? Como é que é? É mais fácil? É mais fácil, porque a gente tem os horários nas nossas agendas para fazer. Então, por exemplo, quinta-feira é o dia que de manhã cedo eu levo meu filho no beisebol. Tá reservado para ele, entendeu? Para eu ter esse tempo com ele. E aí depois, você até falou, eu tive que fazer um ajuste de agenda para conseguir chegar e para gravar e tudo mais. Então, embora você tenha uma flexibilidade, mas vocês têm uma agenda corrida também. Temos que manter na agenda, porque também senão a gente acaba não se organizando para trabalhar, para horário e tudo mais. Como o nosso filho tem meio período também, então um dos dois precisa estar com ele ainda tem 7 anos, né? O mais velho tem quantos anos? O mais velho já tá com 20, já tá trabalhando. Então, então já é outro problema, aliás, é outra solução, não é problema mais, é outra solução. Já é marmanjo, já se vira. Já. E como é que foi essa história de ser pai
com essa diferença de idade do mais velho para o mais novo? Olha, tem dia que a gente fica em dúvida qual que é o mais novo dentro de casa. Que coisa! É muito interessante isso, né? É porque eu tenho 2 filhas, né? As 2 vieram pertinho uma da outra, então 2 anos de diferença. Então eu não tive essa experiência, mas deve ser interessante, né? Você ter um filho já jovem, né? Maduro, do ponto de vista, se for levar em consideração o mais novo, Sim. né? E de repente ter um pequeno que chega aí, muda a vida da gente. Muda, é o furacãozinho que a gente fala da casa, né? Porque tá com a Ele energia devia lá estar no com 13 alto. anos, estava adolescente quando ele chegou. Mais ou menos isso. 13, fazendo aí a conta. Hoje o de 20 mima ele, traz doce, brinca com ele, fala de jogo de computador. Então eles se dão bem, mesmo com a diferença grande. Mas o pequeno de vez em quando sente um pouquinho quando o mais velho vai sair com a namorada, por que ele não tá em casa? Mas é normal da idade aí até acostumar. São coisas que as pessoas, os jovens têm que se acostumar, né? E as crianças também, claro. Tudo faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento. Ale, foi muito bom ter você aqui no nosso É Daqui. Gratidão por participar e compartilhar conosco a sua experiência. Muito obrigado pelo convite, espero ter ajudado, espero ter feito aí um podcast interessante para as pessoas, certeza. Trazendo um conteúdo diferente aí. Muito bom. O Ale, inclusive, é diretor e membro do BNI One, né, que é um das 3 unidades, dos 3 grupos do BNI em Indaiatuba. Como eu sempre digo, o É Daqui é um oferecimento do BNI, Business Network International, que é a maior e melhor organização de network de negócios do mundo, presente em 76 países. Nós tivemos até agora, no mês de abril, a convenção nacional do BNI, que foi aqui em Itu, por coincidência. E se você quer participar, você tem lugar na sua agenda para crescer, quer crescer, conheça um dos grupos do BNI. Se você está assistindo esse nosso podcast em outro lugar, quer participar, entra lá, bni.com.br, diz aonde você vai aparecer quais são os grupos, você pede para participar. Se não, aqui na nossa cidade, nós temos o One, temos o Referência e temos o BNI Barbera. É só pedir para participar de um deles, tomar um café com a gente e, se fizer sentido para você, venha fazer parte desse grupo. Até o nosso próximo encontro, fique com Deus e muita paz.